E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai ter nossa aula aqui falando sobre os grupos vegetais, tá? Deixando de lado aquele conteúdo de genética, que foi o último que a gente estudou, e passando agora para o tema da botânica, tá? Nós vamos falar aqui sobre grupos vegetais, depois sobre histologia, né, vegetal, sobre os tecidos que formam as plantas, e por último terminaremos com os órgãos que uma planta pode apresentar, beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos falar sobre a origem das plantas terrestres, tá? As plantas terrestres, acredita-se não, existem fortes evidências disso, de que elas tenham se originado a partir de um grupo de algas ancestrais. Esse grupo de algas ancestrais eram algas verdes do grupo das carofíceas, que viviam em ambientes onde existia uma sazonalidade, onde a água ela subia e descia. Era como se fosse um ambiente de marés, tá? Esse surgimento foi a partir das algas, então ele deve ter ocorrido do ambiente marinho para o ambiente terrestre, tá? Nesse local provavelmente ocorria uma variação no nível de água e consequentemente a planta ela precisava ficar, ela tinha uma variação ali no seu ambiente, onde em certos momentos ele estava alagado, em certos momentos ele não estava alagado. Isso consequentemente faz com que essas plantas elas tenham essas algas, elas tiveram que desenvolver características que lhes permitissem a viver em ambientes secos. E foi a partir daí que provavelmente surgiram as primeiras plantas terrestres, tá? Esse evento ele deve ter ocorrido entre 470 e 450 milhões de anos atrás, que é o período que a gente tem registros fósseis das vegetais mais antigos, tá? A gente possui algumas evidências que indicam que as algas verdes são os ancestrais diretos das plantas terrestres, tá? Essas evidências são as seguintes. Primeiro, os dois grupos, tanto plantas terrestres quanto algas verdes, possuem clorofilas do tipo A e clorofilas do tipo B em seus cloroplastos. Eles possuem uma parede celular celulósica, que também é uma forte evidência da ancestralidade entre esses dois grupos. E também os dois grupos apresentam gametas flagelados. No caso aqui os gametas flagelados são dos grupos mais primitivos das plantas terrestres, tá? Os grupos que surgiram primeiro. Mas, mesmo assim, possuem então um gameta com flagelos porque auxiliam na sua locomoção dentro do ambiente aquático, tá? Essas três evidências fazem com que a gente acredite que tenham sido as algas verdes os ancestrais diretos das plantas terrestres. Para que as plantas terrestres se formassem, algumas condições precisaram ser desenvolvidas nas plantas para que elas pudessem sobreviver dentro do ambiente seco, né? Dentro do ambiente aquático, a disponibilidade de água ela é constante, a sustentação do corpo do organismo que vive dentro do ambiente aquático é uma sustentação bem facilitada, já que a água já gera uma sustentação bem forte para esses organismos. E essa passagem para o ambiente terrestre ela gera uma mudança muito drástica. No ambiente terrestre, a água não é um recurso altamente disponível, muito pelo contrário, ele é escasso. Então, os vegetais tiveram que desenvolver estratégias para evitar a perda excessiva de água e também estratégias para captar, para acumular a pouca água disponível do ambiente. Também o ambiente terrestre não gera uma proteção para o organismo, ele depende aí de formar estruturas que garantam essa proteção e principalmente o ambiente terrestre não fornece sustentação. Então tiveram que se desenvolver estruturas que garantissem essa sustentação do organismo, tá? Como 4 características que a gente pode dizer aqui que são fortemente associadas à vida no ambiente terrestre e que favoreceram a vida dentro do ambiente terrestre pelas plantas, a gente pode citar aquelas 4 que estão ali no slide. O primeiro, a alternância de gerações durante a reprodução. O que significa isso? Alternância de gerações significa que todas as plantas terrestres elas se reproduzem passando de um ciclo reprodutivo assexuado para um ciclo reprodutivo sexuado. Elas vivem os dois ciclos reprodutivos durante um ciclo de vida. Então elas realizam uma reprodução assexuada e uma reprodução sexuada para completar o seu ciclo de vida, tá? Também
elas tiveram que desenvolver estruturas de proteção do embrião. Essas estruturas de proteção do embrião elas foram se tornando cada vez mais complexas até chegar lá no último grupo, que são as estruturas mais eficientes na proteção do embrião durante o desenvolvimento dele. Também foi necessário o revestimento do esporo, estruturas para revestimento do esporo. Já que o esporo ele sai do ambiente aquático e passa para o ambiente terrestre, ele precisa de estruturas que evitem a dissecação nele. Tá? E a planta também depende dessas estruturas, que no caso aqui foi a formação de um tecido, da produção de uma substância chamada de cutina, que forma uma camada sobre as células chamada de cutícula. Isso torna a célula impermeabilizada e evita a perda excessiva de água para o ambiente. Tá? De um modo geral, então, nós temos 4 grupos de plantas terrestres. Esses 4 grupos, em ordem evolutiva, ou seja, em ordem de surgimento no ambiente terrestre, são briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Os 4 grupos juntos elas são chamadas de embriófitas, que é o grupo das plantas terrestres, as embriófitas, tá? Esses 3 grupos aqui são plantas vasculares. Vasculares porque elas possuem vasos condutores de seiva, tá? Vasos condutores de material líquido que elas absorvem do ambiente e permitem que haja uma distribuição desse material por dentro da planta, uma distribuição mais eficiente. Esses 2 grupos aqui fazem parte das plantas conhecidas como fanerógamas, que são aquelas plantas que têm estruturas reprodutoras visíveis, tá? No caso, são produtoras de sementes. E as angiospermas aqui é um grupo à parte, pois é o único grupo vegetal a apresentar flores e frutos. Beleza? Vamos lá falar de cada um separadamente. Vamos começar primeiro com as briófitas, o primeiro grupo que a gente falou ali. Foram as primeiras plantas a surgirem no ambiente terrestre. As briófitas elas datam de aproximadamente 420 milhões de anos atrás. Hoje, essas briófitas elas são representadas por 3 grupos: os musgos, as hepáticas e os antóceros. Tá? O mais comum de todas elas são os musgos, porque os musgos, gente, a gente pode encontrar ele em praticamente qualquer ambiente que tenha um pouco mais de umidade. Principalmente próximos de rios, a gente encontra em telhados quando fica muito úmido o telhado, nos muros podem crescer musgos aí quando o muro também fica bastante úmido, principalmente no período bastante chuvoso aí da nossa região. Então essas plantas elas são bem facilmente encontradas. Só que como elas são plantas de pequeno porte, elas têm tamanho muito reduzido, muitas das vezes elas passam desapercebidas, tá? Uma briófita, ela atinge aí no máximo um tamanho de 3 a 5 centímetros de altura. É um tamanho bem reduzido, uma vez que essas plantas elas são avasculares, ou seja, elas não têm um sistema de condução de seiva no seu interior. Elas não possuem vasos condutores de seiva. Isso gera um problema para a planta, porque daí a transmissão, a passagem de seiva mineral da raiz até as folhas e da seiva orgânica das folhas para as demais partes do vegetal, ela é uma transmissão que ela é bastante ruim, ela é uma transmissão bastante pobre, porque ela tem que ocorrer de célula a célula através dos plasmodesmos, que são pequenas pontuações que existem entre uma célula e outra, tá? Diferente nos demais grupos, onde se forma todo um sistema celular que é especializado nessa condução. Tá? Então esse fato de elas serem avasculares é o que faz com que essas plantas estejam fortemente restritas ao ambiente aquático ou a ambientes úmidos e também que elas não tenham um crescimento muito desenvolvido. O corpo de uma briófita, se a gente tomar um musgo como exemplo, o corpo da briófita ele pode ser dividido em 3 partes. A parte que fica conectada ao solo são os rizóides. Não é uma raiz verdadeira, tá? Pela ausência de vasos condutores, a gente não dá o nome de raiz, a gente chama de rizóide. Desse rizóide surge uma estrutura que a gente dá o nome de cauloide, que é esse cabinho aqui que cresce a partir do rizóide. Também não é um caule devido à ausência de vasos condutores. E lá na ponta vão se formar as estruturas que são chamadas de filóides. Cada fiozinho desse daqui, que se representa uma folha, na verdade eles são chamados de filóides ou filídeos, tá? Os filóides ou filídeos, eles representam o que seria a folha
da briófita, tá? Mas novamente não é folha pela ausência de vasos condutores. Essa estrutura aqui é a estrutura duradoura, é a estrutura que permanece. Quando a gente olha aqui ó, o musgo, quando a gente olha a hepática, quando a gente olha o antócero aqui, é essa estrutura que a gente está vendo, seus rizoides, o cauloide e os filídeos, tá? Nós damos o nome para essa estrutura de gametófito, porque é a estrutura responsável pela produção dos gametas das briófitas. Durante a época reprodutora, pode surgir nas briófitas essa estrutura aqui, que é o esporófito. O esporófito é formado por uma seta e uma cápsula produtora de esporos. Olha aqui, ó, no musgo aqui dá pra gente ver o esporófito. Aqui, ó, essa parte de baixo aqui é o gametófito e esse fiozinho com essa cápsula na ponta é o esporófito. Para esse grupo de plantas em especial, gente, o gametófito é a fase duradoura do seu ciclo de vida, ou seja, é a fase que vai permanecer para sempre, até a planta morrer. E o esporófito é a fase perene. Ele só surge e se desenvolve durante a época reprodutiva. Como que ocorre, então, a reprodução de uma briófita? Todas as briófitas são plantas dioicas e realizam um ciclo haplodiplobionte. O que isso significa? Haplodiplobionte. Significa que ela vai passar por uma fase reprodutora sexuada e uma fase reprodutora assexuada durante todo o seu ciclo de vida. Tá? E o que quer dizer que elas são dioicas? Quer dizer que as plantas possuem sexos separados. Existe uma planta que é masculina e existe uma planta que é feminina. Tá? Então, durante a reprodução, vamos tomar como exemplo aqui, ó, esse grupinho aqui. Ó. Vamos pegar começando por aqui. Ó. Aqui a gente já tem o gametófito da briófita com o seu esporófito formado. O esporófito, lá na ponta dele, ele possui a cápsula. A cápsula é a estrutura produtora de esporos. Dentro da cápsula ocorrerá a meiose. Lembra que a gente falou de divisão celular chamada de meiose? Nessa divisão celular, o número de cromossomos da planta vai ser dividido ao meio. Ou seja, ela deixará de ser uma planta diploide e passará a ser uma planta haploide. Então o esporo ele tem metade dos cromossomos que a planta original tinha. Quando esses esporos são lançados no ambiente, eles podem cair num local propício, um local úmido e sombreado, e vão começar a germinar. Quando esses esporos germinam, eles vão formar um novo gametófito. Um gametófito que pode ser masculino e outro gametófito que pode ser feminino. Esses gametófitos também são haploides, tá? Porque eles foram formados a partir de uma célula haploide. No interior de cada gametófito existem as estruturas sexuais, as estruturas produtoras de gametas, que a gente chama de anterídeo, que é a estrutura produtora de gameta masculina, e arquegônio, que é a estrutura produtora de gametas feminino. Dentro do anterídeo e dentro do arquegônio ocorrerá a mitose, a divisão celular chamada de mitose. Nessa mitose serão formados os gametas masculinos, que são os anterozoides, e os gametas femininos, que são a oosfera. Como esses gametas foram formados por mitose, aqui não divide a quantidade de cromossomos. A quantidade de cromossomos vai ficar igual. Então, se o gametófito era haploide, o anterídeo também é haploide e, consequentemente, os gametas também serão haploides. Quando esses gametas se juntarem, quando ocorrer a fecundação, vai juntar um gameta haploide masculino com um gameta haploide feminino e vai se formar, então, uma estrutura que é 2N, uma estrutura que é diploide. Essa estrutura que é diploide é só o esporófito. Então, o esporófito, depois que ocorreu a fecundação, vai se formar o esporófito em cima da planta feminina, em cima do gametófito feminino, e essa estrutura será responsável por produzir esporos e reiniciar o ciclo reprodutivo. Por isso que a gente fala que o ciclo é por alternância de gerações, porque ocorre uma fase assexuada, que é por esporos, e uma fase sexuada, que é através de gametas. E o nome haplodiplobionte vem dessa etapa aqui, ó, porque em certa etapa da vida o organismo passa por uma fase haploide, que é a fase do gametófito, e em certa etapa da vida ele vai passar por uma fase diploide, que é o esporófito. Tá? Vamos para frente? Próximo grupo são as pteridófitas. Gente, pteridófitas
são representadas por samambaias, avencas, cavalinhas, licopódios, selaginelas e mais um outro grupo aí bastante diverso de plantas. Garanto que aquela que todo mundo deve conhecer é a samambaia. A samambaia é o exemplo mais característico de planta do grupo das pteridófitas. Esses grupos de plantas, gente, eles já foram o grupo vegetal dominante do ambiente terrestre, principalmente na época ali do Cretáceo, do Jurássico, até o final do Triássico, as pteridófitas eram um grupo de plantas dominantes, tá? Só que esse grupo hoje ele está restrito a pequenos exemplares, devido ao fato, obviamente, de que, assim como ocorre lá nas briófitas, são plantas dependentes da água para reprodução. Uma coisa que eu esqueci de comentar para vocês aqui, ó, gente, quando esse gameta masculino vai ser carregado até o gameta feminino nas briófitas, é a água que tem que fazer isso. Esse é outro motivo pelo qual essas plantas têm que viver próximos ao ambiente aquático, para que esse gameta masculino consiga chegar até o gameta feminino, tá? Então aqui nas pteridófitas, como elas também dependem do ambiente aquático para se reproduzir, é por isso que elas estão restritas a pequenos grupos hoje. Uma novidade evolutiva das pteridófitas é o surgimento dos vasos condutores. Então, consequentemente, esse grupo de plantas é capaz de conduzir seiva da raiz até suas folhas, tá? E aqui também ocorre uma mudança. Nas samambaias não é mais o gametófito que é o duradouro, a fase duradoura. Isso que a gente está vendo aqui, ó, a samambaia, a avenca ou selaginela, é o esporófito da planta. É a estrutura produtora de esporos, tá? Aqui, como a gente tem vasos condutores, então eu já posso dizer que as pteridófitas têm raiz, caule e folha. O caule geralmente ele é do tipo rizoma, ele fica dentro da terra, ele fica enterrado. As folhas são divididas em folíolos, cada bracinho desse daqui é um folíolo, isso daqui é a folha inteira e cada bracinho é um folíolo. E as raízes quase sempre são raízes adventícias. A reprodução das pteridófitas ocorre de modo muito semelhante ao das briófitas, tá? Quais são as diferenças principais? Primeiro, se a gente tomar como exemplo a samambaia, ela não é uma planta dioica, ela é uma planta monoica. Ou seja, um único gametófito vai ter tanto as estruturas masculinas quanto as estruturas femininas, tá? Outra diferença, a fase duradoura do ciclo reprodutivo é a fase de esporófito, é a fase produtora de esporos, e não a fase de gametófito, porque essa fase aqui do gametófito, ela é perene, ela só surge durante a época reprodutiva, beleza? Então vamos lá, gente, uma samambaia, que é o esporófito, dentro dos seus esporângios ocorre a meiose para formar os esporos. Esses esporos são lançados no ambiente, quando caem no local propício, germinam e dão origem ao protalo, que é o gametófito. E como ocorreu aqui meiose, dividiu a quantidade de cromossomos à metade, o gametófito é haploide. Dentro do gametófito, de um único gametófito, gente, existem gametângios masculinos e gametângios femininos, tá? Esses gametângios eles serão responsáveis por produzir os gametas, tanto masculino, anterozoide, quanto feminino, oosfera. Quando tem água disponível no ambiente por causa de uma chuva, por causa do orvalho, etc., o gameta masculino é carregado até o gameta feminino e ocorre a fecundação, formando o zigoto, que agora não é mais haploide, ele é diploide. Esse zigoto começa a germinar em cima do protalo, o protalo vai desaparecendo, ele vai reduzindo com o tempo, e aqui começa a formar, então, a nova samambaia, que é o esporófito, até que ela atinge o seu tamanho normal, e daí nas épocas reprodutivas, embaixo de cada folíolo da samambaia, vai surgir uma pontuaçãozinha, um pequeno pontinho chamado de soro, que é o esporângio responsável por produzir os esporos e reiniciar o ciclo reprodutivo da samambaia. Para a gente finalizar a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre gimnospermas, que é o terceiro grupo vegetal. As gimnospermas, gente, hoje elas são representadas pelas... Aqui está a reprodução das pteridófitas, gente, mas esquece, tá? Eu esqueci de apagar essa imagem, ela ficou em cima das outras que estão ali. Ela é representada pela araucária, pinheiros, cicas e ginkgos. Foram os primeiros... Os gimnospermas são o primeiro grupo vegetal a formar sementes. Como elas formam sementes, a reprodução dessas plantas é muito mais eficiente do que a dos grupos anteriores, porque a semente ela fornece uma proteção para o embrião, ela permite uma viabilidade maior do embrião, significa que esse embrião não precisa germinar logo que ele é formado,
ele pode passar um tempo ali sem germinar e esperar condições ambientais adequadas, e também serve uma proteção contra a perda de água, entre vários outros fatores que favorecem a reprodução das gimnospermas, a capacidade de formar sementes, tá? As gimnospermas e as angiospermas fazem parte do grupo de plantas chamadas de fanerógamas. Fanerógamas porque, no caso delas, as estruturas produtoras de gametas, os gametófitos, eles são visíveis, gente. Os gametófitos não, os gametângios, tá? Desculpe. Os gametângios, eles são visíveis e, consequentemente, por isso a gente chama elas de fanerógamas. As pteridófitas e as briófitas, como os gametângios eles não são visíveis, eles são microscópicos, a gente dá o nome para elas de criptógamas. E é aqui que ocorre a independência total da água no processo reprodutivo, tá? Já eu vou explicar para vocês ali na frente o porquê que não depende da água na reprodução, mas é a partir das gimnospermas que as plantas não dependem mais da água para a reprodução. Só dependem da água, obviamente, para poder fazer a fotossíntese, mas não precisa mais especificamente para a reprodução. Para a gente finalizar, então, vamos falar aqui sobre a reprodução de uma gimnosperma. As gimnospermas, gente, como no caso ocorre com as briófitas, elas também são plantas dioicas. Ou seja, existem plantas masculinas e plantas femininas. Esqueci de comentar com vocês aqui os principais representantes. A araucária é o representante mais próximo de nós, aquela arvorezinha que é o símbolo do nosso estado, tá? Mas também tem os pinheiros, as cicas e os ginkgos. Nossa cidade aqui, em especial, ela tem bastante gimnosperma, além da araucária, que é a árvore símbolo do nosso estado. Vocês sabem que a nossa cidade ela é toda baseada na indústria madeireira, e a principal árvore plantada aqui para extração de madeira é o pinus. E o pinus faz parte do grupo das gimnospermas juntamente com as araucárias, tá? Como que ocorre a reprodução então de uma gimnosperma? Nas gimnospermas, gente, os sexos são separados. Existe uma planta que é masculina e uma planta que é feminina, tá? Esse na maioria, tá? Existem algumas em que os sexos estão na mesma planta, elas formam os mesmos estróbilos nas mesmas plantas, tá? Nesse caso aqui eu vou usar o exemplo de plantas que são dioicas. Então, uma árvore vai produzir microstróbilos masculinos, que são os cones masculinos, que é essa estrutura aqui, ó, a pinha, tá? A pinha ou cone é a estrutura reprodutora dessa planta. E outra planta vai produzir o microstróbilo feminino, o megaestróbilo feminino, que é no caso aqui o cone feminino ou a pinha feminina. Como que a gente diferencia isso daqui, gente? Visualmente dá pra gente fazer essa diferenciação, porque a planta que tem cones masculinos, o cone masculino ele fica menor e ele fica mais afilado, mais pontudo. Enquanto o cone masculino ele fica maior, mais cheinho, e ele assume um formato mais ovalado, tá? Dentro do cone feminino, o cone masculino, desculpem, ocorre a meiose, e essa meiose promove a produção do grão de pólen, que é o esporo, digamos assim, da planta feminina. O grão de pólen ele é a estrutura principal responsável pela independência da água na reprodução das gimnospermas. O grão de pólen, no seu interior, ele é formado por uma célula germinativa, que também é chamada de célula do tubo, e uma célula generativa, que é a célula que vai formar a semente, tá? A célula do tubo é ela responsável por formar uma conexão entre o grão de pólen e a oosfera e permitir com que a célula reprodutora, a célula generativa, ela desça até o óvulo e ocorra a fecundação sem precisar da água, tá? Outra característica do grão de pólen que permite aí a independência da água é que ele possui estruturas aladas, que permitem que ele seja carregado pelo vento e não mais pela água, necessariamente, tá? Dentro do cone feminino vai ser produzido a oosfera, que é o gameta feminino, a estrutura reprodutora feminina. O grão de pólen é carregado até a planta feminina. Aqui o grão de pólen vai se conectar na abertura aqui da estrutura reprodutora feminina. Quando ocorre essa conexão, a célula do tubo começa a se multiplicar por mitose, formando um canalzinho, tipo um canudinho entre o grão de pólen e a parte interna aqui, que é o óvulo.
Permitindo essa conexão, a célula generativa do grão de pólen desce através do tubo e fecunda as zoosferas, que são as células reprodutoras que estão aqui dentro. No caso, vai fecundar uma das zoosferas. Ocorrendo a fecundação, vai iniciar a formação da semente. A semente vai ser formada pelo embrião, que é a estrutura que vai dar origem à planta nova. É formada por uma reserva nutritiva, que é o endosperma. Nesse caso aqui é um tecido responsável por fazer a nutrição do embrião. E também por um tegumento, que é uma estrutura que forma-se ao redor da semente, permitindo com que esse embrião seja protegido. Quando essa semente ela cair no ambiente, ela vai poder germinar ou não. Isso depende das condições ambientais. Se as condições ambientais são favoráveis, a semente germina. Se elas são desfavoráveis, a semente fica latente até que essas condições mudem e o embrião possa se multiplicar de novo e continuar desenvolvendo uma planta. Aí a importância do tecido de reserva de nutrientes, porque ele permite essa viabilidade do embrião por um longo período de tempo. Quando a semente germina, ela vai começar a originar uma nova planta. Essa nova planta é o esporófito. Quando essa planta for produzir novamente as estruturas, os esporos vão dar origem aos cones, que são os gametófitos. E aí, dentro dos cones, os gametófitos produzirão os gametas. Então, a planta é a estrutura sexuada diploide. Os cones são as estruturas sexuadas haploides. E os gametas formam novamente a planta, que vai ser diploide. Beleza, gente? Terminamos aqui nossa aula. Até a próxima aula, onde a gente vai falar das angiospermas e dos órgãos vegetais. Tchau, tchau e até a próxima.